Boa noite, meus irmãos. A gente está muito contente de estar aqui com vocês. Já fomos muito bem recebidos pelo pastor Pablo, pela nossa irmã Rosinha e por vocês também. Hoje a gente já recebeu muitos sorrisos, já participei do mutirão aí com o pessoal. Muito bom, muito bom. Obrigado por nos receberem com tanto carinho, viu? E é um privilégio para mim poder hoje estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. A gente vai ler o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, dos versículos 33 ao 39. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33 ao 39. Amém? Vamos orar antes? Pai, muito obrigado, Senhor, por termos o privilégio de nos reunirmos como igreja de Cristo, por termos a Tua palavra revelada a nós. Pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor deseja aos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, toda boa história tem um clímax. O clímax é aquele momento mais alto de tensão que atrai todas as suas emoções, a sua atenção, e você às vezes até inconscientemente pensa: e agora? O que vai acontecer? O texto que a gente leu hoje aqui no Evangelho de Marcos é um clímax, mas não de uma história qualquer, mas de uma narrativa de tudo que existe, narrativa da criação. O Filho de Deus encarnado está crucificado, está pregado em uma cruz. É o ponto mais tenso de toda a história do mundo. Os judeus, que são o povo de Jesus, aqueles que aguardavam tão ansiosamente o Messias, que receberam a revelação especial de Deus, a lei, os profetas, agora traíram Jesus, entregaram ele para os romanos, para os gentios. E pior ainda do que isso, nesse momento, na cruz, o texto nos mostra que Jesus se sente desamparado pelo seu próprio Pai. O eterno Filho estava separado do eterno Pai. E isso tudo pode parecer à primeira vista para a gente uma derrota muito humilhante, um fracasso de dimensões cósmicas. Mas na verdade era o plano divino sendo colocado em ação. Uma aliança eterna, prometida desde antes dos tempos eternos, sendo colocada em prática. E a gente vai entender tudo isso melhor à medida que a gente for falando do texto. Então, primeiro, o texto diz que da hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. E a gente não está muito acostumado com esse tipo de linguagem, né? Que hora é essa? Os judeus, eles começavam a contar as horas a partir das 7 horas da manhã. Então 7 horas da manhã era a hora primeira.
Então aqui quando diz da hora sexta à hora nona, está dizendo de meio-dia às 3 horas da tarde. Isso é muito estranho, né? Porque normalmente o sol está no seu ápice nesse horário. Mas aqui, durante esse tempo em que Jesus estava crucificado, houve trevas sobre a terra. Deus usou o seu mundo criado para ambientar, para construir o cenário dessa afronta tão terrível dos homens contra o seu filho. E as trevas aqui falam mais ainda. As trevas refletem a escuridão espiritual daquele momento. Era um momento terrível. Era um momento em que realmente muitos não sabiam as dimensões das suas ações, crucificando o Filho de Deus. Jesus, a luz do mundo, experimentou trevas na cruz, experimentou escuridão, enquanto Ele tomava os nossos pecados sobre Ele. As nossas trevas foram colocadas sobre Cristo, para que a luz dele pudesse nos alcançar. O Salmo 18, verso 28 diz: O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. E foi isso que Jesus fez, quando Ele tomou sobre Ele as trevas da nossa depravação, do nosso pecado sobre Ele. Saber disso, saber que Ele ali estava carregando toda essa nossa sujeira, todo esse nosso pecado, essa nossa depravação, ajuda a gente a entender o que aconteceu ali na cruz. O Pai, que é tão puro de olhos, tão santo, que não pode nem contemplar o mal, naquele momento via o seu Filho carregando a nossa sujeira, o nosso pecado. Por isso, Ele retira a sua presença favorável de seu Filho ali. O Pai, naquele momento, olha para todo o pecado dos homens e a sua justiça é aplicada sobre o seu próprio Filho. O profeta Isaías diz, no capítulo 53, que agradou a Yahvé moer Jesus naquela cruz. Agradou ao Pai castigar toda a injustiça, toda a impiedade, porque Ele é justo, porque Ele é santo. E Ele fez isso na pessoa do seu Filho. O Pai, que ama o Filho, satisfez a sua justiça nele. E o Filho, que ama o seu Pai, se entregou nas suas mãos, para que nós, eu e você, pudéssemos ser perdoados, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser libertos, pudéssemos receber dessa graça do Senhor. Nós somos maus. E talvez ouvindo o que o Pai fez ali no Filho, a gente seja tentado até a pensar que Ele é mau. Mas não. E Jesus nunca viu o Pai dessa forma. Os maus da história somos nós. E é por causa de nós que o Deus Trino, a Trindade Santa, escolheu colocar em prática esse plano escandaloso da cruz, que foi firmado antes de todos os tempos para nos resgatar. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Tito, capítulo 1. Tito 1:2 diz assim: Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Mas como que Deus promete algo antes dos tempos eternos? Prometeu para quem? Se não tinha ninguém lá, não tinha mundo, não tinha criação. Para si mesmo. Deus faz uma aliança consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente conhece essa aliança como aliança da redenção. É o nome que nós damos para essa aliança da Trindade antes dos tempos eternos, quando Deus, no seu conselho eterno e soberano, escolheu resgatar um povo para Ele. Deus escolheu um povo
para ser liberto, para ser perdoado, para ser salvo. Então o Filho estava ali na cruz, não obrigado, não contra a sua vontade, mas voluntariamente, espontaneamente. Ele escolheu estar ali, por amor de nós. Só que ser um ato voluntário de Jesus não fez de nenhuma forma que isso fosse menos doloroso para ele, que esse sacrifício fosse menor de alguma forma. Por isso, quando ele toma emprestadas as palavras do Salmo 22, ele diz, clamando: meu Deus, por que me desamparaste? E esse momento é muito terrível, meus irmãos. Pense no filho que esteve toda a eternidade com seu pai, desfrutando de perfeita comunhão e amor. Nesse momento, se sentindo desamparado, separado do seu pai. Mas mesmo nesse momento de profunda dor e de desespero, Jesus recorre às Escrituras. Ele cita um salmo, ele mostra a sua fidelidade. E ele diz: meu Deus, a quem eu sempre obedeci, a quem eu sempre honrei, a quem eu sempre amei, meu Pai, por que me desamparaste? É um momento realmente de trevas. E esse clamor fez alguns pensarem ali que Jesus estava chamando por Elias. E existia uma expectativa judaica de que viria Elias para testemunhar do Cristo, testemunhar do Messias, para respaldar ele de alguma forma. Só que eles mal sabiam que o Elias que tinha que vir já tinha vindo. João Batista veio no espírito de Elias, testemunhando do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na transfiguração também, o próprio Elias estava com Moisés e o Pai diz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Jesus é maior do que Elias, é maior do que Moisés, ele é o Filho. Mas ali na cruz, não era hora de Jesus ser resgatado, era hora de ele morrer, para que nós, os injustos, fôssemos resgatados. Então Jesus dá um alto grito e morre. Eu não sei se você está familiarizado de alguma forma com como era a morte de cruz, mas ela era uma morte criada para ser torturante, para ser lenta, cansativa, podia durar até dias para uma pessoa crucificada morrer. As pessoas podiam morrer por asfixia, desidratação, parada cardíaca, uma série de coisas por causa da posição que a pessoa ficava e por ficar exposta ali ao calor, ao frio, ao sol, à chuva, ao dia, à noite. E às vezes, quando queriam acelerar esse processo, quebravam as pernas do crucificado para que ele não conseguisse mais ter apoio para se levantar e respirar. Então a pessoa morria ali com falta de ar. Só que Jesus foi crucificado na hora terceira, diz lá o versículo 25 desse mesmo capítulo. E ele morreu por volta da hora nona. Então em apenas 6 horas, Jesus tinha morrido. Pilatos, inclusive, diz lá no versículo 44, ficou surpreso por Jesus já ter morrido. Para Pilatos, Jesus morreu muito rápido. Isso porque Jesus entregou a sua vida. Jesus não perdeu o controle sobre a sua vida em momento nenhum. Ele a deu voluntariamente. Lá em João capítulo 10, versículos 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
Ninguém tira a vida de Jesus. Jesus entrega a sua vida por amor. Jesus voluntariamente se entregou. Tem um comentarista, William MacDonald, que diz que a morte de Jesus foi um ato de sua vontade, não um colapso involuntário. A gente vê nos evangelhos que em outros momentos tentaram matar Jesus. Os inimigos de Jesus quiseram matá-lo, mas ele, sem nenhuma dificuldade, se livrou das mãos deles. Mas agora, ele escolheu morrer. Era chegado o momento para isso. O Filho de Deus em uma cruz. Toda essa escuridão, todo esse peso, toda essa treva, escuridão, é parte do plano de Deus. Mas não é o plano todo. Deus não nos deixa naquelas 3 horas de escuridão. E eu também não podia fazer diferente, terminando a mensagem com um tom tão triste, ainda mais na véspera do ano novo. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga em 2 partes. Esse véu não é um véu fininho como a gente pode pensar, como o véu de uma noiva. Os estudiosos dizem que era mais como uma cortina bem grossa, pesada, e separava o Santo dos Santos do restante do templo. Só uma pessoa, em um único dia do ano, tinha permissão para atravessar esse véu: o sumo sacerdote, no dia da expiação, para oferecer um sacrifício em favor do povo, para perdão de pecados. Só que agora, com a morte de Cristo, essa grossa cortina se rasgou de alto a baixo. E esse detalhe é muito interessante: de alto a baixo. Marcos quer mostrar no seu evangelho que foi uma ação do céu para a terra. Deus rasgou esse véu. Um outro comentarista diz que Deus declarou, mediante o rasgo infligido ao véu interior do templo, que a morte de Jesus foi o último sacrifício expiatório, opondo-se à necessidade de qualquer futuro sacrifício. Jesus foi o sacrifício final e definitivo. Não precisamos mais esperar um novo ano para que alguém tenha acesso em nosso lugar à presença de Deus e interceda por nós para sermos perdoados. O véu que fazia separação entre o Deus Santo e os homens pecadores foi rasgado. A morte de Jesus abriu caminho para o Pai, acesso a Deus. Aquela aparente derrota de Jesus na cruz foi a sua vitória e também a nossa. O plano foi bem sucedido, a missão foi cumprida. E é interessante que, logo depois de falar que o véu foi rasgado, o texto nos fala de um centurião romano, gentil, declarando: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aos olhos de várias pessoas, Jesus estar morto naquela cruz era a prova definitiva de que ele não tinha nada de divino, de que ele não era quem ele alegava ser. Mas não aos olhos daquele centurião. Aquele centurião teve clareza o suficiente para olhar para aquele homem e perceber que, de fato, ele era o Filho de Deus. Edwards diz que, sem dúvida, esse centurião já havia visto outros homens morrerem por crucificação, mas algo nessa crucificação, na própria fraqueza e sofrimento da morte de Jesus, tornava-se revelador. O sofrimento de Jesus na cruz, que contradiz totalmente os ideais messiânicos judaicos e as concepções helenísticas de homem divino, torna-se, por um ato de Deus, a janela para o coração e entendimento de Jesus, cujo significado só é capturado na confissão: o Filho de Deus. As trevas foram dissipadas e o caminho para Deus estava aberto, para reunir pessoas de todos os povos, de todas as etnias, em um novo povo. E é triste que, às vezes, em meio às dificuldades, a gente não consegue perceber Deus agindo. Talvez você possa pensar: como
Deus permitiria que eu, filho dele, passe por um problema de saúde, ou seja demitido do meu emprego, ou que eu perca alguém próximo da minha família? Mas Deus permitiu que o seu Filho eterno sofresse humilhações, tortura e morte. Ainda assim, aquele centurião teve clareza para reconhecer o Filho de Deus. E a gente precisa ter o discernimento para ver o Senhor trabalhando, mesmo quando parece que tudo está perdido. Reconhecer o poder de Deus na nossa fraqueza. Que as trevas sejam dissipadas da nossa frente e a gente possa enxergar o Filho de Deus como aquele centurião. Algo muito importante é lembrar que Jesus era um judeu. Era um judeu de seu tempo, nascido naquela cultura, nascido naquele povo, viveu entre eles. E além de judeu, ele era reconhecido como mestre, até pelos seus inimigos. E o que isso significa? Jesus ser um mestre judeu. Isso significa que ele conhecia muito, muito bem as Escrituras. Um judeu crescia aprendendo sobre as Escrituras, desde novinho. E Jesus, com certeza, fez o mesmo. Jesus conhecia as Escrituras como um mestre judeu e conhecia melhor ainda como o Filho de Deus. Ele entendia que as Escrituras davam testemunho dele. Quando Jesus lia um salmo, ele conhecia o contexto daquele salmo. E ele entendia aquele salmo à luz da sua própria vida. Então a gente viu que Jesus recitou o Salmo 22 em um contexto de sofrimento. Mas ele conhecia o restante daquele salmo. A gente vê que esse salmo se aplica muito bem àquele momento, porque ele diz em outros versos: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. A gente também lê: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Esse salmo tinha tudo a ver com aquele momento. Jesus sabia disso. Só que é lindo ver como esse salmo termina. O versículo 27 diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. E no verso 31, hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Na cruz nasceu um povo, feito pelo Senhor. Jesus era motivado por isso. Jesus, ele desejava isso, ele sofreu sabendo que veria o fruto do seu penoso trabalho. Jesus venceu e nos comprou para sermos dele, seu povo, santo, de propriedade exclusiva dele. O Pai nos deu ao Filho como recompensa, segundo aquela aliança da redenção que foi prometida desde antes dos tempos eternos. O Pai exaltou o seu Filho, ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos e reina sobre todas as coisas. Aquela aparente derrota foi a grande vitória de Deus e de seu povo. Que como aquele centurião viu e confessou o Filho de Deus, nós possamos olhar também firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quero trazer algumas aplicações. Primeiro, Jesus, como nosso sumo sacerdote perfeito, fez de uma vez por todas aquilo que era feito de modo imperfeito, anualmente, em favor do povo. Ele foi o sacrifício definitivo. E é muito legal a gente fazer metas de ano novo, né? Muitas pessoas têm essa prática, pensar naquilo que você gostaria de mudar, e é sempre muito bom quando a gente cria metas para nos aproximarmos do Senhor, para vivermos mais perto dele, melhorar o nosso relacionamento com ele. Que essa seja realmente uma meta para você, porque Jesus pagou caro por isso. Mas se acontecer
lá para março, julho, outubro do ano que vem, de você perceber que não tem cumprido muito bem essa meta, saiba que você não precisa esperar o próximo ano, até chegar o dia de você poder fazer essas metas e tentar de novo. Não precisa esperar o próximo dia da expiação. Jesus rasgou o véu. Você tem acesso livre ao Pai, todos os dias do ano. Em qualquer dia você pode começar a caminhar mais perto do Senhor. Então faça assim, boas metas para o próximo ano, mas saiba que a qualquer dia você pode estar mais perto do Senhor, melhorar o seu relacionamento com Ele, porque Jesus pagou o preço para isso. Segundo, quando você se deparar com situações difíceis no seu ano, se em algum momento parecer que tudo está dando errado, peça ao Senhor que Ele te faça ter os olhos daquele centurião, que seja capaz de enxergar o poder de Deus em toda situação. Quando você se sentir fraco, lembre-se que Cristo se fez fraco para nos fortalecer, que Ele se fez incapaz numa cruz para te capacitar para a salvação. Não duvide do cuidado de Deus sobre você, mesmo nos momentos mais difíceis. Faça como Jesus e recorra à palavra. Lembre-se das promessas de Deus para o seu povo, que foi criado através da morte e ressurreição de Cristo. Terceiro, desfrute da graça de Deus nesse ano. Essa graça que é tão abundante, tão maravilhosa, tão abrangente. Essa graça que traz alívio ao cansado e ao sobrecarregado. Nós, como pecadores, vamos falhar nesse próximo ano, nós vamos errar, a gente vai fazer coisas das quais nós vamos nos arrepender. E é claro, a gente vai se esforçar para ser mais parecido com Cristo, melhores do que no ano que passou, mas ainda assim, nós vamos errar. E quando isso acontecer, arrependa-se e descanse, na fé de que o Cordeiro de Deus já foi sacrificado em nosso lugar. E essa graça nos alcança por meio da fé. A gente faz parte desse povo cuidado pelo Senhor, pastoreado por esse bom pastor que já deu a sua vida pelas ovelhas. Que a graça do Senhor te acompanhe em todos os dias desse próximo ano. Que você possa experimentar a alegria de pertencer a esse Deus que é tão cheio de graça. Para terminar, eu quero ler um trecho de um texto escrito pelo Daniel Câmara, que faz parte do Efeito Prisma, não sei se vocês conhecem, e ele fala sobre o Ano Novo. Nesse texto ele vem tratando de como o tempo é irreversível, mesmo dividido em fatias de 12 meses, como a gente faz, ele continua passando sem voltar, e é afetado pelos horrores do pecado. Mas aí ele diz: Ano Novo não é ilusão, só é eco de uma novidade maior. Para arrumar a nossa bagunça, o Eterno invadiu o tempo. Jesus, Filho de Deus, é filho do homem. Ele viveu fazendo o bem, morreu como um criminoso e arrombou a porta de seu túmulo, trazendo novos aromas para um mundo em decomposição. Em Cristo, há novidade nesta vida. Quem confia sua vida aos cuidados de Jesus, descobre que Deus é Pai. Correndo atrás de Jesus, percebemos Ele colocar nosso pecado para correr, fazendo justiça brotar no coração. Quando nosso fôlego acabar, não sobrará tempo para medo, veremos a morte esmagada, e como o Senhor seremos abraçados por ressurreição. Lembre-se, Ano Novo é eco. Há um último começo dobrando a esquina. Para além dos cansaços do tempo, está o Deus que faz novas todas as coisas. Quando o fim chegar, o relógio vai ser quebrado, dando início a um ano eterno, casa de beleza e justiça. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa aliança com o Teu Filho, com o Espírito Santo, de resgatar um povo para si. Obrigado, Senhor Jesus, por suportar um momento de trevas tão densas, tão pesadas, por amor de nós. Mas muito obrigado também por dissipar essas trevas,
por vencer a morte em nosso lugar, por pagar os nossos pecados e nos separar para sermos teus. Obrigado por essa graça que nos alcança, uma graça tão maravilhosa, capaz de cobrir todos os nossos pecados terríveis e nos dar esperança de uma vida eterna com o Senhor em santidade. Muito obrigado. Nós pedimos que nesse próximo ano o Senhor nos atraia para mais perto de Ti, que o Senhor nos faça mais santos, mais desejosos do Senhor, que possamos olhar a vida com os olhos de Cristo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.